Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela preferida? Clique no link da descrição. Acesse nosso site. Aqui você encontra todos os resumos das próximas semanas de todas as novelas. No capítulo 184, segunda-feira, 18 de julho, Xavier lança uma bebida alcoólica sobre Pedro, que está inconsciente. Xavier deixa Pedro abandonado num local ermo. Vilma e Mercedes encontram-se com o advogado, que diz que o caso é difícil. Doutora Flávia chega e o advogado de Mercedes diz que Pedro está atrasado. Vilma pergunta o que acontece se Pedro não chegar à audiência. O advogado diz que o juiz vai dar a guarda para Mercedes até que seja explicado o motivo da ausência dele. Demoro vai à casa de Vivi e de Rafa para fazer companhia. Flávia tenta ligar a Pedro, mas o telemóvel está desligado. Flávia liga para a casa de Pedro. Vivi atende. Carolina despede-se de Arlete e diz para ela ouvir as recomendações médicas. A secretária do juiz avisa que a audiência vai começar. Vilma liga para Xavier e avisa que o plano deu certo. O juiz pergunta se as partes estão na audiência. Flávia diz que Pedro ainda não chegou. O juiz diz que a audiência é importante para ele não chegar. A advogada pede 48 horas para esclarecer o que está a acontecer. O juiz nega, mas diz que vai resolver outra audiência antes da de Pedro. Pedro acorda completamente grogue e nota que lhe levaram a carteira. Ele vai para a audiência. Antônio diz a Beatriz que se o juiz lhes tirar Rafa e Vivi, ele mata Vilma. Antônio diz que pelo menos livra a família de Vilma. Beatriz diz que Vilma vai parar. Antônio pergunta como e quando. Beatriz diz para ele confiar nela. No capítulo 185, terça-feira, 19 de julho, o juiz decide que Vivi e Rafa devem ficar sob a guarda de Mercedes. Pedro fica chocado e diz que o juiz está a ser injusto com ele. O juiz manda Pedro entregar as crianças em 24 horas. Flávia diz que Pedro não podia aparecer naquele estado. Mercedes comemora a decisão do juiz. Vilma diz a Mercedes que sabia que ela iria ganhar. O advogado diz que elas ainda têm mais uma audiência, daqui a 20 dias. Pedro diz a Vilma que a vai matar. Pedro conta a Vivi que foi sequestrado e dopado. Vivi diz a Flávia que não quer ir para a casa de Vilma. Rafa diz que não quer ir-se embora. Antônio diz a Beatriz que Vilma não vai pôr as mãos nos irmãos dele. Lincoln diz a Wesley que não vai abrir a boca. Wesley diz que Lincoln não precisa de contar com ele. Fausto diz a Lincoln que a situação dele só vai piorar se ele não abrir a boca. Antônio diz que vai falar com Vilma e que ela vai sentir na pele o que está a fazer com a família dele. Beatriz não deixa Antônio ir e diz que vai convencer Vilma a voltar atrás no caso de Vivi e Rafa. Xavier diz a Lincoln que ele se comportou bem. Lincoln diz que Fausto irá pressionar cada dia mais. Lipe pergunta o que eles cochicham. Xavier disfarça e sai. Lipe diz a Lincoln que ele tem um segredo com Xavier e que pode dar-se mal. Vilma diz a Guga e a Dionísio que Pedro chegou bêbado à audiência e o juiz deu a guarda para Mercedes. Guga diz que Pedro nunca tomaria nada no dia da audiência. Mercedes diz que Vivi e Rafa terão uma vida decente. Antônio pede uma arma emprestada a Marreta, que diz que é uma asneira matar Vilma. Antônio diz que vai matar Vilma com ou sem a ajuda de Marreta. Léo conta a Guilherme que Michele estava com febre. Guilherme fica assustado. Guilherme liga desesperado para Michele.
A mãe de Michele diz que ela está internada, mas não diz em qual hospital. No capítulo 186, quarta-feira, 20 de julho, Antônio diz que vai matar Vilma na frente de Mercedes. Beatriz tenta aproximar-se de Antônio. Vilma chega mais perto. Antônio aponta sobre Vilma e diz que a hora dela chegou. Mercedes chega e diz para Antônio não fazer isso. Ele distrai-se e Vilma tenta pegar na arma. Antônio e Vilma tentam também pegar na arma, que dispara. Beatriz e Dionísio o desesperam. Antônio cai ferido. Beatriz corre e manda Dionísio chamar a ambulância. Mercedes pergunta se Vilma está bem. Ela diz que a culpa não foi dela. Antônio pede ajuda a Beatriz. Vilma diz que é bom fazer pressão no ferimento. Antônio diz a Beatriz que desta vez não vai dar para sobreviver. Beatriz diz que ama Antônio. Vilma diz que não é culpada. Pedro, Carolina, Vivi, Rafa, Cíntia e Demoro entravam e ficam chocados ao ver Antônio caído no chão. Dionísio diz a Vilma e a Mercedes para saírem da sala. Pedro tenta ajudar Antônio. Antônio diz que só queria ajudar, mas nunca conseguiu isso. Antônio pede desculpa a Vivi e diz a Beatriz que não vai conseguir casar com ela. Pedro diz a Antônio para não os deixar. Antônio diz que está a morrer e pede a Pedro para segurar a sua mão. Pedro diz que Antônio não vai morrer. Antônio fecha os olhos e morre. Pedro abraça Antônio desesperado. Beatriz, Carolina, Rafa e Vivi juntam-se a Pedro e choram. Marreta diz para Mano e para Diego que vai ligar para o Pedro. Manos diz que se Vilma fosse morta não seria mal. Diego diz que Marreta não podia ter ajudado Antônio com a arma. Guga diz a Vilma e a Mercedes que elas merecem morrer. Vilma diz que não teve culpa. Mercedes diz que Vivi e Rafa não vão querer morar onde Antônio morreu. No capítulo 187, quinta-feira, 21 de julho, a pessoa misteriosa liga para Vilma e pergunta se ela está a gostar das últimas novidades. Vilma pergunta quem é. A pessoa diz que é o pior pesadelo dela. Vilma pergunta por que é que a quer incriminar. A pessoa diz que gostava de Antônio e ficou com pena dele. Vilma diz que a pessoa conhece todos. Vilma oferece dinheiro para a pessoa desaparecer. A pessoa diz que tem uma proposta e manda Vilma ir ao enterro de Antônio, pois lá terá uma chance de a conhecer. A pessoa diz que vai colocar uma placa de Fênix na bolsa. A pessoa pergunta se Vilma vai perder a chance de descobrir quem quer acabar com ela. Vilma diz que a pessoa não se arriscaria tanto. A pessoa diz que tem prazer em vê-la ser odiada. Vilma diz que ela lhe devia ter feito alguma coisa muito grave. A pessoa diz que não, que apenas a admira e se inspira nela. Vilma diz que vai ao enterro. Júnior vai ao ferro velho e não gosta de ver a festa em homenagem a Antônio. Júnior vai-se embora e diz a Thelma para ir ao enterro com o grupo dela. Pedro diz a Carolina que não acredita que está a ir ao enterro do irmão. Carolina diz para ele ser forte. Rafa diz a Vivi que quer Antônio de volta. Vilma avisa a Mercedes que vai ao enterro. Mercedes diz que Vilma muda muito rápido de ideia. Vilma diz que vai encontrar a pessoa que anda a atrapalhar a vida dela. Darlene escuta tudo. Vilma diz para Mercedes que vai ligar para o delegado. Vilma avisa Fausto que o incendiário misterioso ligou para ela e disse que vai colocar a placa da Fênix na bolsa dela. Vilma diz a Mercedes que a pessoa misteriosa irá dar-se mal. Darlene ouve tudo. Marreta, Mano, Diego e Thelma saem do ferro velho num cortejo de carros tunados. Susana, mãe de Michele, não gosta de ver Léo no hospital com Michele. Léo vai-se embora.
Pedro e Carolina seguem o carro fúnebre. No capítulo 188, sexta-feira, 22 de julho, todos voltam a atenção para a placa da Fênix que está no chão. Vilma diz que o incendiário é um deles e mostra a placa da Fênix no chão a Fausto. Eurico manda que ninguém toque na placa. Vilma diz que o incendiário usaria uma proteção de plástico na mão e diz para Fausto olhar para as mãos deles. Fausto diz que quer ver as mãos de todos. Vilma diz que vai descobrir quem é a Fênix. Beatriz diz que é um desrespeito à morte de Antônio. Fausto diz que quem recusar mostrar as mãos será preso. Eurico e Fausto olham para as mãos de todos, mas ninguém está com plástico. Fausto diz que vai levar a placa para a perícia. Tomás diz que ele pode encontrar as impressões digitais de Vilma. Vilma diz que não pegou na placa. Ela vai-se embora e diz que os dias do incendiário misterioso estão contados. Lipe conversa com Lincoln, que diz que não foi assaltar a casa de Pedro. Lincoln diz que falou demais e muda de assunto. Darlene recebe um homem em casa de Vilma. Ele tenta descobrir o segredo do cofre. O homem diz que o cofre tem 2 segredos e que há algo valioso lá dentro. Darlene diz que tem a prova para pôr Vilma na cadeia. Léo consola Beatriz e diz que uma parte dela seguiu com Antônio. Darlene fala com Ivonete que não conseguiu abrir o cofre. Darlene diz ao homem para se ir embora, pois Vilma deve estar de volta. Fausto diz a Xavier que o incendiário nunca cometeu erros. Diego diz a Marreta que com a morte de Antônio não tem por que fazer o assalto. Marreta diz que o projeto do bar era de Antônio. Manos diz que eles estão loucos e tem que fazer o assalto, porque ela já viu a mala de dinheiro. Tomás entra no quarto de Ivonete e diz que está com medo de viver longe da mulher que ama. Tomás diz que ama Ivonete e os dois beijam-se. Suelen e Casé discutem, mas eles não resistem e acabam beijando-se também. Fonte: Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.